Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Café Positivo e esse é o nosso sexto café. Isso significa que já são 6 semanas que eu estou desenvolvendo, que eu estou realizando esse projeto de vir aqui falar um pouquinho com você no início da semana sobre autodesenvolvimento, com o objetivo de contribuir para o seu crescimento, de contribuir com a sua jornada. E por falar em realização, esse é o tema que eu escolhi para tratar hoje com você nesse café. E eu começo dizendo que foi um tema bem desafiante. Eu pensei em várias formas de trazer esse tema aqui e cheguei à conclusão que a melhor forma de falar com vocês sobre realização é contando um pouquinho da minha história. E a minha primeira realização, aí pensando mais no campo do desenvolvimento profissional, foi passar no vestibular numa universidade pública. Eu fui a primeira filha de uma família de 7 filhos a entrar na universidade pública. Antes de mim, ninguém tinha feito essa façanha. Depois de mim, muitas outras pessoas trilharam essa jornada. Mas para que isso acontecesse, para que essa conquista acontecesse, foram muitos os processos. E eu começo dizendo que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar, fazer gestão das nossas emoções, é lidar com a culpa. A culpa que a gente acaba sentindo por sonhar demais, por sonhar alto, por querer coisas que os outros não querem. E quando você começa a buscar essa realização, você vai se deparar com um monte de desafios, com um monte de obstáculos. Eu lembro de ter lido um livro, quando eu era adolescente, do Augusto Cury, que chamava Nunca Desista dos Seus Sonhos. E nesse livro, ele pontuava de várias formas que a única coisa em comum entre todas as pessoas que realizaram grandes sonhos foi não ter desistido. E eu tomei para mim aquilo de não desistir, de criar um plano e de investir meu tempo e de investir o que eu tivesse de dinheiro para poder conquistar aquele plano. Então eu queria muito uma formação profissional universitária. Eu trabalhava desde os meus 15 anos, trabalhei em vários lugares, trabalhei em lanchonete, trabalhei dando suporte em organização que trabalhava com adolescente e eu queria mais, eu queria poder oferecer mais. E isso era muito latente em mim. E eu criei esse plano de estudar, de prestar vestibular e de passar numa faculdade pública, já que não tinha nenhuma chance de eu conseguir pagar uma privada com o salário que eu ganhava e não tinha nenhuma chance de eu ter apoio financeiro aí da minha família, que eles realmente não tinham, não era pessoal contra mim. Eles não tinham realmente. E nessa busca, nessa jornada para fazer cursinho, para estudar, obviamente que eu deixei de participar de algumas coisas, teve momentos em que eu fui muito criticada por estar colocando o que eu tinha de recursos do meu trabalho em estudar, e foram 3 anos aí nesse processo. Então, além de não estar muitas vezes contribuindo dentro de casa, eu ainda precisava de complementação para poder pagar esses estudos. E em muitos momentos eu fui criticada por estar buscando alguma coisa que era tão fora do padrão, tão fora do alcance de todo mundo do meu grupo familiar. Em muitos momentos eu fui questionada se não era um egoísmo meu. E algumas pessoas, inclusive fora do meu mundo familiar, me questionavam se eu realmente tinha condições de passar no vestibular numa universidade pública, porque era pensado que era para pessoas ricas mesmo e tinha outra questão. Mesmo passando em algum momento, você ia ter que se manter, uma faculdade longe da casa dos meus pais e tinha toda essa parte da manutenção e eu sempre pensava, quando eu chegar lá, eu resolvo como vai ser lá. E eu me mantive nesse caminho, nessa jornada, porque não foi fácil, foram 3 anos aí de estudos e prestando vestibular e não consegui passar na primeira, não consegui emplacar na segunda, aquela pressão toda ali.
E como a gente não sabe lidar com as emoções, como a gente não sabe fazer gestão emocional, aqueles ressentimentos, aquelas mágoas que a gente sente ali no meio daquelas críticas, no meio daqueles conflitos, eles acabam virando um sentimento, um ressentimento. E mesmo que de forma subconsciente, a gente cria um mecanismo que quer devolver, que quer recompensar. Porque se naquele tempo todo eu não conseguir contribuir, daqui a pouco, a hora que eu estiver formada, a hora que eu tiver um trabalho, eu vou conseguir retribuir. E você cria essa dependência. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que contribuir, que ajudar as pessoas que estão no nosso entorno, na nossa família. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente se sente tão culpado que a gente realiza aquele sonho e os resultados daquele sonho a gente precisa ficar a vida inteira compartilhando com pessoas que inclusive te criticaram, que inclusive não te apoiaram, para ver se a gente se sente um pouquinho melhor com a gente mesmo. Porque, falando um pouco do ponto de vista da psicologia, né, a gente tem uma lealdade ao nosso DNA. A gente tem aí uma conexão com a nossa pele biológica. E nós queremos sim ser amados, nós queremos ser aceitos pelas pessoas que fazem parte do nosso ecossistema familiar, percebe? Então, a primeira coisa para a gente poder pensar nesse aspecto de realizar é compreender que quando você decide realizar alguma coisa, você vai provocar em outras pessoas uma reação que pode não ser positiva. Talvez porque essas pessoas já tiveram sonhos parecidos e não tiveram a coragem para poder realizar. Talvez porque essas pessoas se sentem incapazes, se sentem fracassadas e acreditam que você também é e que você só vai perder seu tempo e elas querem te proteger disso. Talvez, seja lá qual for o talvez, e aí diversas justificativas que levam as pessoas a olhar pra gente com esse olhar de reprovação, a criticar, a julgar, a desejar, inclusive, que você não conquiste aquilo que você está dizendo que você vai conquistar. Pois bem, a partir do momento em que eu decidi que eu ia realizar esse sonho, eu lidei da forma que eu conseguia lidar com todas essas questões, com todos esses questionamentos, e continuei lidando, porque tem um depois também. Tem um momento que você realiza e que você volta cheio de alegria e que você chega ali querendo compartilhar as suas conquistas e muitas vezes você não é bem-vindo. E muitas vezes a pessoa olha para você e fala, você não pertence mais a esse lugar. E às vezes é uma pessoa da sua família te falando isso. E isso dói, isso machuca. Então, para eu poder falar para você sobre essa questão de realizar, seja lá o que você está buscando realizar, eu anotei aqui, para eu não me perder, alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com você. E o primeiro ponto é do perdão. Porque é através do perdão que a gente consegue liberar espaço para a gente poder crescer. E como eu já falei aqui em um outro Café Positivo, o perdão ele não foi feito para as pessoas que merecem, para as pessoas que te apoiam, para as pessoas que estão do seu lado. O perdão ele existe exatamente para você dar às pessoas que não merecem. E eu quero que você compreenda o que quando você perdoa, é como se você estivesse liberando um espaço maior para você poder crescer. Então, se você quiser olhar o perdão dessa forma, não é nem pela pessoa, é por você. É por você. Então, trabalhar o perdão de tudo aquilo que está hoje te incomodando, independente de você falar ou não para a pessoa, vai liberar um espaço em você. Porque a raiva, o ressentimento, ela é um veneno que a gente toma para o outro morrer, não é isso? E a gente precisa olhar primeiro para isso, liberar esse espaço para crescer. E o segundo ponto que eu anotei aqui é da aceitação. É a gente parar de confundir as nossas expectativas com a realidade. No mundo ideal, quando você conquista, as pessoas vão ficar felizes com você, as pessoas estão torcendo por você, as pessoas vão compartilhar aquilo com você.
No mundo da realidade, você está criando expectativa em relação às pessoas que só podem dar o que elas têm. Elas não podem dar o que você quer. E a gente precisa aprender a fazer essa leitura. A gente precisa aprender a aceitar o que as pessoas podem dar pra gente. Expectativa, eu fico ali, né, esperando que aquela pessoa faça alguma coisa que eu acredito que ela pode ou que ela deveria fazer por mim. Então esse processo de aceitação passa primeiro por a gente compreender quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas expectativas em relação às pessoas e fazer uma análise a partir da realidade do que essa pessoa se comprometeu com você. Porque muitas vezes a gente fica esperando, e eu vou dar um exemplo simples, quando eu terminei o meu ciclo na universidade, eu comecei a fazer aqui esse trabalho de compartilhar com vocês sobre o trabalho social e sobre gestão emocional. Eu criei uma expectativa que alguns professores que me acompanhavam há muito tempo iam ficar super felizes com essa minha iniciativa, com esse protagonismo de compartilhar mais e mais conhecimento para que mais pessoas pudessem desenvolver um trabalho de qualidade. E foi um choque de realidade encontrar resistência, saber que essas pessoas estavam comentando com outras o que eu estava pensando que eu estava fazendo. Então, muitas vezes, a gente cria a partir daquilo que a gente gostaria ou a partir daquilo que a gente faria pelo outro. Mas a gente precisa aprender a ler as realidades, até para não se machucar, até para não se magoar. Porque olhando hoje, desse momento da minha vida, não faz nenhum sentido eu esperar a aprovação dessas pessoas. Elas não fazem parte da minha vida, elas não têm nenhum compromisso com os meus resultados, elas não têm nenhum compromisso com o meu desenvolvimento humano. Não faz sentido nenhum eu esperar a aprovação dessas pessoas. Então, pega essa dica. Olha aí quais são as situações que estão te incomodando, vê o que está na sua governabilidade, o que é que você pode chegar e conversar com essas pessoas, sem ficar criando expectativa fora da realidade. De chegar e falar, eu posso esperar tal coisa de você? Gente, isso é ser adulto, isso é ser maduro, isso dá uma liberdade, dá uma tranquilidade no nosso coração. Então, aproveita essa dica e dá mais uma aliviada. Já aliviou com o perdão, agora alivia aceitando as coisas como elas são, para que você possa criar mais caminhos para realizar aquilo que você quer. Beleza? E aí, gente, o outro ponto é amor próprio. E no amor próprio, a gente está falando de autoestima, né? Eu me estimo por quê? Por que você se estima? O que você gosta em você? Como você se cuida? Como você cuida da sua saúde mental? Como você cuida da sua saúde física? Como você cuida de se vestir? Como você cuida da sua alimentação? Como você cuida dos seus relacionamentos? Isso tem tudo a ver com o quanto você se estima. E quando a gente se estima, a gente também aprende a gostar das outras pessoas. Porque quem não ama a si mesmo, como é que vai amar os outros? Como é que vai servir com amor? Percebe? Então, para um pouco, olha para você. Será que essas frustrações, esses obstáculos que você está vendo no seu caminho, não são resultantes de você não estar tendo um posicionamento interno em relação à sua própria vida, ao protagonismo da sua vida, aos cuidados e às ações que você tem que fazer, que é da sua responsabilidade? O próximo ponto é alegria. E quando eu falo em alegria, eu não estou falando desse positivismo tóxico de ser uma pessoa super positiva e só falar coisa positiva e acordar e fazer vários mantras positivos e ficar pensando positivo. Porque tem gente que acha que ficar repetindo mantra, que ficar falando eu quero isso, eu sou positivo, eu isso, eu aquilo, mesmo com tudo bagunçado, com as emoções bagunçadas, com ressentimento, precisando perdoar, precisando se cuidar, mesmo com tudo isso confuso, vai conquistar alguma coisa. Não vai, gente. Ser positivo desse formato é perda de energia, é perda de tempo.
Então essa alegria que eu estou aqui propondo para você é uma reflexão. O que te faz bem? O que de verdade te faz sorrir? Quais são as atividades, as pessoas? O que te move? O que te deixa bem? Faz uma lista disso. Começa a desenvolver o senso de humor, começa a desenvolver mais alegria na sua vida. Pessoas alegres, elas são magnéticas. Pessoas que têm senso de humor, pessoas que sabem lidar com as situações com leveza, são aquelas pessoas que todo mundo quer ficar perto. E é óbvio que uma pessoa que todo mundo quer ficar perto vai ter muito mais acesso a oportunidades na vida. Vai ter muito mais portas abertas. Então, reflita sobre isso. Eu não estou falando para você virar aquela pessoa que ri demais, que ri de tudo, já diz a música, né? Que ri demais é desespero. Mas para que você comece intencionalmente trazer mais fatores de alegria para sua vida. E eu estou falando de alegria natural, de alegria que é gerada por relacionamentos, por momentos. Eu não estou falando dessa dopamina barata de Netflix, filme, iFood, joguinho. Não estou falando dessa dopamina que você usa hoje e daqui a pouco está se sentindo mal, está se sentindo pesado e bate aquela deprê. Não estou falando desse se sentir bem. Estou falando de você realmente buscar as conexões que fazem com que você se sinta a pessoa que você é, que fazem com que você se conecte com a sua alegria, tá bom? E o último ponto aqui que eu quero trazer para vocês é a harmonia. Porque pensa na natureza, quando a gente planta aqui, né, uma planta como essa, a gente não vai lá plantar semente e fica ali gritando, cresce planta! Se você plantou a semente numa terra fértil, se você está regando, se você está fazendo tudo o que é preciso, a planta vai crescer. E a mesma coisa cabe para as nossas realizações. Se você pensou no que você quer, se você planejou um caminho real, né? Não ideal, não fantasioso, mas um caminho, um passo a passo do que é real, com prazo, do que você dá conta de fazer. E se você está fazendo a sua parte para que isso aconteça, é óbvio que você vai alcançar resultado. É óbvio, é a lei da vida. Se plantar, vai colher. Se sentir em harmonia é compreender que você está fazendo a sua parte para tudo dar certo e que você confia na vida ou em Deus, ou seja lá no que você acredita, na parte do universo, do que ele vai fazer para dar certo também. O que está na sua governabilidade, o que está na sua responsabilidade, você está cuidando. E você tem fé, e você tem confiança de que o que não está também já deu certo. Isso é se manter em harmonia. Não ficar o tempo inteiro com aquela vozinha, será que vai dar certo mesmo? Será que você vai conseguir mesmo? Será que isso? Será que aquilo? Não ficar ouvindo, sabe? Aquelas pessoas que eu falei aqui no começo, que quando a gente começa a fazer um movimento, se juntam ali para dizer, ah, você não vai conseguir. Não ficar dando espaço para essas vozes. Procurar desenvolver a sua autoestima, o seu senso de humor, perdoar as pessoas que estão te magoando nesse processo, nesse caminho, liberar cada vez mais espaço e crescer. Porque quando você conquistar, quando você chegar onde você quer, você vem e compartilha com as pessoas, inclusive contribui para que elas também comecem essa jornada de realização dos sonhos e dos objetivos delas. Esse sim é o legado de cada um de nós para construir um futuro melhor, uma sociedade melhor, uma vida melhor. Realizar e contribuir para que outras pessoas realizem. E com isso eu encerro o Café Positivo de hoje e peço para você comentar esse vídeo, o que fez sentido para você aqui, traga aí temas que você quer que eu também traga. E se você acredita que essas palavras vão ser importantes na vida de alguém, compartilha, multiplica, vamos fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas e vamos realizar. Uma semana de muita realização para você e até segunda-feira.